Olá, senhoras e senhores, eu sou Valdir Veríssimo, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal VDP, mais um vídeo da série Aposta VDP. Para começar, vou falar sobre a rodada 18/8 de 2023, que aconteceu nessa sexta-feira. Acabou agora, o último jogo da rodada em que eu iria trabalhar foi o jogo entre Guarani e Sport. Vitória do Guarani 3-1 sobre o time do Sport, então tivemos uma mudança aí no topo da tabela da Série B. Mas eu vou começar falando sobre o primeiro jogo dessa rodada, que foi às 14h30, jogo pela La Liga, Mallorca contra Vila Real. Não tive mais EV em nenhum lugar dessa precificação, vitória do Vila Real 1-0 em cima do Mallorca. Também não consegui assistir esse jogo. Tivemos também outro jogo de La Liga, Valência contra Las Palmas, o time do Valência que teve uma vitória contra o Sevilha, uma vitória importantíssima jogando fora de casa contra o Sevilha por 2-1, conseguiu sua segunda vitória consecutiva, dessa vez diante da sua torcida. Vitória do Valência 1-0 contra o Las Palmas, tinha dado o EV para a vitória do Las Palmas, uma odd de 5.5, mas essa odd não bateu uma odd de 1.82, vitória do Valência. Então, deixando La Liga de lado, vamos para o jogo isolado de Premier League, o jogo entre Nottingham Forest contra Sheffield United. Eu disse que o Sheffield United provavelmente será o underdog dessa temporada. Fato é que o Sheffield ainda conseguiu empatar esse jogo. Esse jogo teve empatado em 1-1 durante boa parte do jogo. Eu não acompanhei esse jogo, estava assistindo outro jogo, mas estava acompanhando ali no SofaScore. Então, vitória para o Nottingham Forest, 2-1 em cima do Sheffield United. Na minha precificação tinha dado valor para essa vitória do Sheffield United a 4.8, mas dificilmente eu vou pegar algum back Sheffield United nessa temporada, porque eu acredito que esse é o time underdog dessa Premier League. Jogo isolado também de Bundesliga, a estreia da Bundesliga, a inauguração da Bundesliga 2023. Werder Bremen recebeu o Bayern de Munique, vitória por 4-0, saiu o gol do Harry Kane. Então esse foi o jogo que eu consegui acompanhar nesse momento em que estava rolando La Liga, Premier League e tudo mais. Esse jogo começou às 15h30. O que joga Harry Kane não é brincadeira, mas eu acho que dificilmente ele vai conseguir bater os números do Lewandowski, não só jogando pelo Bayern de Munique, como também jogando a Bundesliga, já que o polonês deixou o sarrafo lá em cima. Por mais bom que seja, por mais habilidoso que seja o Harry Kane, eu acho difícil ele bater essa marca, mas estamos apenas no começo. E fato é que o Bayern de Munique jogou muita bola, o que se esperava que ele jogasse na final da Supercopa da Alemanha não aconteceu, mas aconteceu nesse jogo contra o Werder Bremen, que também não é lá aquela Coca-Cola toda, como diz meu amigo Léo. Esse time do Werder Bremen vem brigando aí para meio de tabela para baixo, dificilmente consegue brigar pelo topo da tabela, mas o Bayern de Munique fez o que deveria ter feito, pegou um time descansado, um time em começo de temporada, a todo vapor, e meteu logo 4-0. Jogos de Ligue 1, campeonato francês. Esse jogo aí, importantíssimo, eu tinha precificado uma vitória, um mais EV para a vitória do Metz ou para um empate. O mercado estava pagando 4,70 para a vitória do Metz ou 4 para empate. Fato é que bateu essa odd do empate a 4 no jogo Metz contra o Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille precisava muito dar uma resposta para sua torcida, já que o primeiro jogo conseguiu ganhar o primeiro jogo de Ligue 1, é fato, mas foi meio que no sacrifício ali de virada 2-1. E eu acho que qualquer torcedor trocaria essa vitória na inauguração da Ligue 1 pela classificação na Champions League. A vitória aconteceu no jogo contra o Panathinaikos em casa, porém o Olympique de Marseille foi eliminado nos pênaltis. Então eu contextualizei tudo esse jogo aí antes de passar essa precificação, e eu disse que não sabia se o momento do Olympique de Marseille era de crise ou não, e por isso eu achava que tinha bastante valor do lado do Metz, e aconteceu esse empate. Então 2-2 esse jogo aí entre Metz e Olympique de Marseille pela Ligue 1. Liga Portugal, Casa Pia contra Sporting, vitória do Sporting 2-1, até aí nada de diferente, nada de surpreendente, bateu logo o favorito mesmo, uma odd de 1.45, o mais EV tinha dado para o Casa Pia, mas como eu disse, era muito improvável que
o Casa Pia ganharia esse jogo, apesar que, se eu não me engano, o Sport ganhou esse jogo de virada, ou acho que chegou a ficar até 1-1 esse jogo. Não vou saber dizer agora com precisão, mas é isso. Jogos de Série B. Então aí foi a rodada especial, a rodada principal de Série B, os jogos principais do dia, que para mim foi aonde eu achei mais EV. Eu achei que teria bastante valor, não apenas valor de mercado, mas também o valor dentro do próprio campeonato, dentro de um campeonato, já que os outros jogos dessa rodada estão no seu começo. Então eu acho que essa parte da Série B foi onde realmente tinha o valor aí para quem gosta de futebol assistir jogo. Eu pude assistir os dois jogos, tanto o jogo do Vitória, uma vitória incontestável, um triunfo incontestável do Vitória em cima do Botafogo, 2-0, sem chance para o Botafogo. Na minha precificação, o Mais EV tinha dado para o Botafogo uma odd de 5.2 que o mercado estava pagando, porém eu também achei que isso não ia acontecer, acabei ficando de fora esse jogo. O Botafogo está 5 jogos sem marcar, nesse segundo turno ainda não conseguiu marcar, então o Vitória ganhou por 2-0 e assumiu a liderança da Série B com 2 pontos na frente do Sport, que perdeu hoje jogando em Campinas, na casa do Guarani. O Guarani, logo no início do jogo, meteu 2-0, o Sport ainda conseguiu diminuir com um gol de pênalti, mas o Guarani ainda no primeiro tempo ampliou a vantagem para 3-1 e ficou nisso. O jogo foi resolvido no primeiro tempo. A campanha do Sport fora de casa realmente não é boa, o Sport se baseia muito na campanha dentro de seus domínios, jogando em casa, porém a campanha, se o Sport quer buscar alguma coisa, brigar ainda com o Vitória, buscar algum título, ainda tem que melhorar e muito sua campanha jogando fora de casa. Já o Guarani vinha de derrota para o Juventude, por 1-0 no último jogo, conseguiu vencer jogando em casa, um estádio que também é muito difícil tirar ponto do Guarani ali. Então encerramos a rodada de sexta-feira, vamos para a rodada desse sábado, uma rodada cheia de jogos, já começando com Bundesliga às 10h30, Bayer Leverkusen contra RB Leipzig, o RB que vem ganhando seu espaço dentro da La Liga, não só dentro da Bundesliga, não só dentro da Liga Alemã, mas vem ganhando seu espaço diante de toda a Europa, inclusive Champions League, Europa League e tudo mais. O RB Leipzig eu acredito que vem sendo para incomodar de novo e vai estrear jogando fora de casa contra o Bayer Leverkusen após o título da Supercopa da Alemanha. O Bayer Leverkusen, não sei como vem essa temporada, as duas últimas temporadas tem sido aquele time, como eu posso dizer, aquele time que é difícil confiar. Você não sabe se é um time que joga mal, se é um time que joga bem, vive de lampejo, vive de altos e baixos. Aquele jogo que você acha que vai ganhar, eles perdem. Aquele jogo que você acha que eles vão perder, eles ganham ou empatam. Então é um time ali bem constante. É muito difícil fazer alguma projeção em cima do Bayer Leverkusen. Então também eu precifiquei odds altas para ficar a Beck RB Leipzig, uma odd de 3.8, mas o mercado está pagando apenas 2,86, e um lei Bayer Leverkusen a 2,62. Nesse começo de temporada eu acho que ele é muito alto, então vou ficar de fora desse jogo. Também temos Augsburg contra Borussia Mönchengladbach. O Borussia é o mesmo caso do Bayer Leverkusen, é um time inconstante que ora briga por título, ora briga por Champions League, ora faz boas campanhas até na Champions League, ora tá ali brigando por rebaixamento, flertando com a zona de rebaixamento, ou então ficando apenas numa campanha regular de meio de tabela. Então é muito difícil fazer alguma projeção. Fato é que o Borussia seria o meu favorito também para esse jogo, mas o mais EV ficou para um empate, uma odd de 3,85, que é o que o mercado está pagando. Hoffenheim contra Freiburg também é o mesmo caso, uma odd de 3,75, é o empate onde eu achei mais EV. É um time com um bom retrospecto jogando em casa, terminou bem os últimos jogos da temporada passada, que é o Hoffenheim, jogando em seu domínio, conseguiu bons resultados do meio para o final do campeonato. E o Freiburg também teve uma temporada regular jogando fora de casa, então por isso eu também vou ficar de fora desse jogo. Assim como vou ficar de fora do jogo entre Stuttgart e Bochum, que foi um jogo que eu não soube nem precificar, porque é um retrospecto de dois times muito ruins jogando tanto em casa quanto fora de casa. Então
Eu preferi nem precificar esse jogo e passar direto para o jogo entre Wolfsburg contra Heidenheim, que é um time que subiu agora para a Bundesliga, subiu com o título. Ele foi o primeiro colocado, fazendo uma ótima campanha de 19 vitórias, 10 empates e 5 derrotas apenas, com 67 gols marcados e apenas 36 gols sofridos na temporada passada. Jogando fora de casa também um bom aproveitamento de 7 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, com 26 gols marcados e 20 gols sofridos, isso na Bundesliga 2. O Wolfsburg também entra nessa mesma prateleira aí de Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach. É um time muito inconstante, porém é um time que está mais ali de meio para baixo do que para uma inconstância que flerta ali com o meio para cima, o meio para baixo. Ele tende a não conseguir alcançar ainda o patamar de buscar alguma coisa ainda no topo da tabela, seja ali uma vaga para a Europa League, uma vaga para a Champions League. Então, na minha precificação, quando geralmente tem mais EV para o lei mandante e um back empate e um back favorito, geralmente esses jogos eles dão lei empate. Então, normalmente eu pegaria esse lei empate a 4.6 se fosse talvez mais por meio da temporada, já tivesse um parâmetro dentro da temporada atual, porque por enquanto estou usando a temporada passada como parâmetro para precificar os jogos dessa temporada. Então eu ainda não tenho parâmetro dentro dessa temporada 23-24, então por isso eu vou ficar de fora desse lei empate, mas guarde esse lei empate aí, que depois vamos conferir se realmente iria bater ou não a precificação. Para mim esse lei Wolfsburg a 1,67 ele acaba sendo alto por ser começo de temporada, é um time que está ali também com a bateria recarregada. Eu não sei como que o Heidenheim com um time de Bundesliga 1, não tenho esse parâmetro de competitividade entre um time e outro, então por esse motivo eu vou ficar fora. Também teremos outro jogo de Bundesliga, Borussia Dortmund contra o Colônia. Aí é óbvio que o Borussia Dortmund ele é muito favorito. Ele foi o primeiro colocado da temporada passada jogando em casa, com 14 vitórias, 2 empates, apenas uma derrota, fez 55 gols e sofreu apenas 17 gols. Enquanto o Colônia foi apenas o 10º colocado jogando fora de casa, com 4 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, marcando 21 gols e sofrendo 34. O Borussia Dortmund foi o segundo colocado e o Colônia ficou com a 11ª colocação. Então, nesse caso, o Dortmund ele é muito favorito. Uma odd de 2 já seria o suficiente para eu pegar esse back Dortmund, mas o mercado está pagando apenas 1,43. E para ficar em lei empate a 5,7 ou lei Colônia a 8, para mim é muito alto. Então, vou ficar de fora desse jogo. Vamos para os jogos de Premier League. Premier League começando às 11 horas com Fulham e Brentford, dois times bem regulares, bem de meio de tabela, então eu não soube precificar esse jogo, eu fiquei de fora desse jogo, nem precifiquei, peguei sim as odds que o mercado está pagando, mas não vou falar porque como eu não tenho preço não vai ter como eu colocar o mais EV nesse jogo. Aí um jogo que me interessa muito que é Liverpool e Bournemouth. Uma odd de 2 seria o suficiente já para eu pegar essa vitória do Liverpool. O Liverpool que jogando em casa na temporada passada teve apenas uma derrota. Foi o quarto colocado na tabela de times jogando em casa. Com 13 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota, 46 gols marcados e 17 gols sofridos. O que quebrou o Liverpool na temporada passada foi o mau desempenho jogando fora de casa. O Bournemouth foi o 13º apenas jogando fora de casa, com 5 vitórias, 2 empates e 12 derrotas, 17 gols marcados e 43 sofridos. O Liverpool para mim é amplo favorito para esse jogo, mais uma odd de 14,5 para o Bournemouth ou 7,8 para empate, eu acho que é muito exagerado, não quer dizer que vá bater essa odd, mas na minha opinião é uma odd que está muito exagerada, ela está um pouco desajustada para falar a verdade. E para quem quiser se arriscar em um lei Liverpool a 1,25, quem sabe pode até ser esse daí o valor, mas para mim o mais EV ficou do lado do Bournemouth, então eu vou ficar de fora, já que para mim o Liverpool é muito favorito. Outro jogo de Premier League, Wolverhampton contra Brighton.
O Wolverhampton ele terminou com uma boa sequência em casa, é verdade. No meio da temporada até o final, o Wolverhampton conseguiu bons resultados em casa. E o Brighton teve uma temporada regular jogando fora de casa, mas como eu já disse, não dá para confiar no Wolverhampton, ele não passa credibilidade nenhuma. É o mesmo caso também ali dos times da Alemanha que eu acabei de falar. Então, desse jogo eu vou ficar de fora, mas pode ser que tenha EV sim, mais EV sim nesse back empate a 4. Porém, eu não vou fazer nada nesse jogo, eu vou ficar de fora. Temos às 1h30, às 13h30 a 1h30 da tarde, Tottenham contra Manchester City. E também pode ser que tenha mais EV aí nesse empate a 3.9. Fato é que o Tottenham ainda está um pouco desajustado, um pouco desentrosado, enquanto o Manchester City do meio da temporada para cá conseguiu se acertar. Porém, a temporada do Manchester United, eu falei Manchester City, né? Porém, a temporada do Manchester United jogando como visitante foi muito ruim na temporada passada. Ele foi o quinto colocado, com 8 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, marcando apenas 22 gols, que foi menos do que o Fulham, menos do que o Leicester, menos do que o Leeds, para você ter ideia, que foi o 19º colocado, o vice-lanterna. Então, essa campanha, o ataque do Manchester United fora de casa da temporada passada foi horrível. Assim como a defesa também, que tomou 33 gols, que foi mais do que o Everton, mais do que o Crystal Palace, mais do que o West Ham, para você ter uma ideia, fora outros times que conseguiram tomar menos gols do que o Manchester United. Então, nesse caso aí, eu acho que tem um equilíbrio, até tem um favoritismo para o Manchester United, mas a 2,40 eu não acho que tem valor. Colocando na balança ali o risco versus recompensa, eu acho que está muito fora, então talvez o empate a 3,90 seja onde está o valor desse jogo. Mais jogos de Premier League, às 16 horas, Manchester City contra Newcastle. Para mim é o jogo do campeão contra talvez o time que tem o melhor projeto ali e que todos acho que vem no Newcastle, projeto no Newcastle um novo aspirante ali a Big Six, Big Seven, como já estão chamando, já que tem time chegando aí para bater de frente com os principais times da Inglaterra. Então acho que tem tudo para ser um jogaço. O primeiro jogo do Newcastle foi um jogaço. O Newcastle jogou muito, assim como o Manchester City também jogou muito. O Manchester City, na real, não vem conseguindo desempenhar bons jogos ainda nessa temporada. Nós não vimos um bom jogo do Manchester City. Contra o Arsenal não foi legal. Contra o Sevilla também não foi legal, mesmo tendo sido campeão. Tem a lesão do Kevin De Bruyne, que por mais que o Guardiola consiga improvisar o Phil Foden ali pelo meio, o Jack Grealish na esquerda, não é o mesmo estilo de jogador, não são as mesmas características, então eu acho que o Newcastle não poderia pegar o Manchester City em um melhor momento para o Newcastle tentar ganhar esse jogo, tentar mostrar alguma coisa. Azar para o Manchester City, para mim tem tudo para ser um jogaço, tem valor ali, o mais EV na minha precificação ficou para um empate a 4.2 ou até mesmo para a vitória do Newcastle a 5. Tem bastante valor aí nesse back Newcastle, mas provavelmente eu vou ficar de fora desse jogo, só vou fazer uma pipoca, pegar um refrigerante e assistir, porque vai valer muito a pena. Então é isso, Premier League também encerrado, já falei sobre a Bundesliga, sobre Premier League. Vou falar sobre Liga Portugal, vitória contra Gil Vicente, vitória de Guimarães, não precifiquei esse jogo, vou passar ele. Temos mais jogos de Liga Portugal, Chaves contra Braga eu também não precifiquei, tá muito no começo, eu não tenho tantas informações assim do campeonato português, da Liga Portugal, mas se eu não me engano tem Benfica também. Isso, Benfica contra a Estrela, eu não vou saber falar o nome, Estrela, pô, enfim, é o time do Benfica contra um time que subiu agora também para a Liga Portugal. O Benfica estreou perdendo para o Boa Vista, jogando fora de casa, perdeu para o Boa Vista por 3-2. E, se eu não me engano, saiu até ganhando nesse jogo aí o Benfica. Mas as odds estão muito fora para a lei e também muito esmagada para a Beck. Então, nada a se fazer também na Liga Portugal nesse sábado. Passando de Liga Portugal, Premier League, já falei, La Liga, para a segunda rodada da Liga, Real Sociedade contra
Celta de Vigo às 12 horas. O valor para mim está ali na vitória do Celta de Vigo, com uma odd de 5,6 para ganhar do Real Sociedad, já que o Real Sociedad teve uma campanha boa até jogando em casa. Foi o quinto colocado com 11 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Fez 26 gols e sofreu 16. Porém, o que tira um pouco esse mais EV da vitória do Celta de Vigo a 5,6, talvez esteja até justa essa precificação, é que a campanha do Celta de Vigo fora de casa foi horrível. Ele foi o 12º colocado jogando fora de casa, com 4 vitórias, 4 empates e 11 derrotas, com 17 gols marcados e 32 gols sofridos. Então não farei nada também nesse jogo, além de acompanhar o placar. Às 14h30, Almeria versus Real Madrid. É o jogo do segundo colocado contra um time que terminou em 17º. Jogando fora de casa, o Real Madrid foi o terceiro colocado com 11 vitórias, apenas um empate e 7 derrotas. Fez 31 gols e sofreu 20. Se tratando de Real Madrid, foi uma campanha ruim e foi isso daí que conseguiu tirar o título do Real Madrid. Pelo menos a briga pelo título. O Barcelona foi campeão com os pés nas costas, com algumas boas rodadas de antecedência. Fato é que o Real Madrid está confiante na Champions League, focado na Champions League, mas o Barcelona foi campeão com muitas rodadas de antecedência. E o Almeria, que foi o 17º colocado, jogando em casa, teve uma campanha até que razoável, foi o 9º colocado, com 10 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Então também não farei nada nesse jogo, o valor está do lado do Almeria, mas eu acho que o favorito sim para ganhar essa partida, ou então pelo menos para um empate, é o Real Madrid. Então talvez esse empate a 5,6 tenha valor, mas para mim eu vou ficar de fora, não vou fazer nada nesse jogo. Assim como também não farei nada no jogo entre Osasuna e Atlético de Bilbao, que eu não soube nem precificar. São dois times bem equilibrados, se tratando de começo de temporada. Vou ficar de fora, prefiro ficar de fora desse jogo e nem soube precificar, para falar a verdade. Então, La Liga de lado, vamos para a estreia do campeonato italiano, a Série A da Itália. O primeiro jogo às 13h30 também em Empoli contra Verona. É um jogo nivelado por baixo, então não precifiquei esse jogo, mas eu precifiquei o jogo entre Frosinone contra Napoli. Os dois campeões, o campeão da Série A contra o campeão da segunda divisão italiana. O Frosinone foi campeão com 24 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, com 63 gols marcados e 26 gols sofridos. Jogando em casa também foi o primeiro colocado com 14 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, com 35 gols marcados e 17 gols sofridos. Porém, para mim, o Napoli é muito favorito, se é que não que eu esteja errado, né? Porque eu acredito que essa última temporada do Napoli foi um ponto fora da curva do que o Napoli vinha fazendo. O Napoli também era um desses times que eu colocava naquela prateleira do injustificável, que era inanalisável, porque era muito difícil ter uma constância nos resultados do Napoli. Era muito surpreendente, tanto para vitória quanto para empate. Então, tomara que eu esteja errado e que o Napoli tenha assim mais uma temporada constante, porque o campeonato italiano ele é muito legal, ele é muito interessante. Temos Juventus, Milan, Inter de Milão, Napoli agora também brigando por título. Então, quanto mais times estiverem brigando por título, mais interessante é o campeonato. Então, acredito que o Napoli vem de novo nessa temporada para pelo menos tentar aí brigar por título, se é que tem time também para ganhar de novo, apesar dos desfalques das vendas de jogadores para outros times. Então, nesse confronto, para mim, o Napoli é favorito, mas o valor ficou do lado do primeiro colocado da Série B da Série A. Então, também de Série A italiana, Gênova contra Fiorentina. Eu não precifiquei esse jogo, também vou ficar de fora. Inter de Milão contra Monza. Favoritismo amplo para o time de Milão. Mas o valor ficou do lado do Monza, 5,5 para empate ou 8,8 para Beck Monza. Eu também vou ficar de fora desse jogo. Encerramos então também a Série A, o campeonato italiano. Deixando o campeonato italiano de lado, Ligue 1, já falamos de Ligue 1. Não, Ligue 1 ainda não falamos, mas o
abertura da Ligue 1, a rodada da Ligue 1, às 14 horas entre Lyon e Montpellier. Não soube precificar por ser um time com uma boa campanha dentro de casa contra um time ruim, com uma campanha fora de casa, mas o Lyon ele também está muito estranho. A temporada passada o Lyon foi bem estranha. Então é isso aí. O jogo que eu soube precificar e eu acho que é interessante é o jogo entre Toulouse e Paris Saint-Germain, o campeão da Ligue 1 contra o campeão da Copa da França. O Toulouse foi campeão da Copa da França, metendo 5-1 contra o Nantes, e estreou também ganhando de 2-1 contra o Nantes. Já o Paris Saint-Germain estreou no 0-0 contra o Lorient. O clima do PSG é meio tenso, é meio estranho por causa das transferências. A gente não sabe como está o clima lá, quem manda, quem que desmanda de verdade, se tem jogador de biquinho porque o Mbappé tá ganhando muito enquanto eles não estão ganhando tanto assim, já que são todos do mesmo time. Enfim, não vou entrar nesse detalhe aí. O valor pode ser que esteja, por causa de tudo isso, do lado do Toulouse, ou para empate ou para um back Toulouse. Não vou colocar um dinheiro em back PSG 1,67 e também não tem condições de colocar um back Toulouse a 5,6. Encerrado então, falado sobre Ligue 1, é isso aí. Série B de Campeonato Brasileiro, começando às 15h30 com Avaí e Tombense, dois times, cara, com todo respeito, dois times ruins demais, horríveis, e não consigo precificar esse jogo, mesmo o Avaí jogando em casa. Não sei o que esperar desse Avaí, então, passando esse jogo de Série B, vamos para o próximo confronto de Série B, que é ABC contra CRB. Também não precifiquei esse jogo, mas eu consegui precificar o jogo entre Ituano e Criciúma. O Criciúma que vem tendo uma boa campanha dos times de Florianópolis e de Santa Catarina. Ele sai na frente, inclusive até mesmo da Chapecoense, do Avaí e tudo. Mas não tem mais EV para esse jogo. Eu acho que um equilíbrio ali entre os dois jogos. Então, uma vitória a 3,90 do Criciúma contra uma vitória a 3,90 do Ituano. É o que eu esperava, mas o mercado deu odds abaixo disso, então vou ficar de fora. Outro jogo de Série B, Juventude contra Sampaio Corrêa. Um time ruim fora de casa, que vem de 4 empates, o Sampaio Corrêa. Então, pensando nesses 4 empates, a gente sabe que quanto mais um time ele se mantém no resultado, uma hora ou outra ele vai trocar desse resultado. Um time que está invicto, uma hora ele vai acabar perdendo. Não existe time que não perde, assim como também não existe time que perde todas. Com exceções de seleções como San Marino, que está lá considerada a pior seleção do mundo, mas falando de clubes, não tem times que ganham todas e também não tem times que perdem todas, e também não vai ter time que vai empatar todas. Então o Sampaio Corrêa vem de 4 empates, então o próximo placar do Sampaio Corrêa, seja ele vitória ou seja a derrota, está muito mais perto do que esse próximo empate, já que uma sequência de 4 empates já é algo bem raro. E é difícil, muito difícil mesmo ganhar do Juventude, jogando na casa do Juventude. Isso para times de Série A. Eu lembro que na temporada passada Palmeiras, São Paulo, outros times considerados grandes aí, de maiores expressões, teve bastante dificuldade de ganhar do Juventude lá, conseguiram com placares mínimos ou até mesmo empate. Então nesse caso aí eu acho que o Juventude é sim o favorito, mas para uma odd de 1,68 eu acho muito baixa. E um Play Sampaio Corrêa 7,4 também é uma odd muito alta. Então, Série B também tô de fora. Deixando Série B de lado, vamos para os jogos de Série A do Campeonato Brasileiro. É isso, 3 jogos de Série A de Campeonato Brasileiro, às 18h30, Cuiabá e Palmeiras. Cara, o Cuiabá melhorou muito, é verdade, vem tido bastante resultados. Se eu não me engano, no segundo turno, nesse finalzinho de primeiro turno aí e agora começo do segundo turno, né? E, se eu não me engano, a Race do Cuiabá é a melhor do campeonato, só perde acho que para a Race do Botafogo. E vem jogando muito. E o Palmeiras não vem jogando bem. E não só não vem jogando bem, como nessa temporada a gente não viu o Palmeiras dando tudo que pode. Talvez tenha conseguido desempenhar e performar o seu máximo na Supercopa do Brasil contra o Flamengo, na final do Campeonato Paulista contra o Água Santa,
Mas mesmo até na Libertadores, o Palmeiras não tem feito bons jogos e não tem entregado o máximo que a gente sabe que o Palmeiras pode entregar, mas mesmo assim foi o suficiente para ser o primeiro da classificação geral da Libertadores e para passar com tranquilidade pelo Galo. Então, o fato é que eu ainda espero muito do Palmeiras, acho que o Palmeiras ainda tem muito a entregar e acho que vai vir na melhor hora possível, na hora que realmente precisar, esse máximo que o Palmeiras tem para dar. Mas contra o Cuiabá, eu acho que o Palmeiras já tem um desinteresse pelo Campeonato Brasileiro, está confortável ali na briga pela Libertadores, dentro do Campeonato Brasileiro, e não tem mais como chegar no Botafogo, é uma opinião minha. Eu sei que de muitas pessoas já acham que o Botafogo é campeão, muita coisa ainda pode rolar, mas eu também acho que já era, não tem como chegar no Botafogo. E se tiver um time que vai chegar, talvez não seja o Palmeiras, seja algum outro time. Então é um time com uma temporada regular dentro de casa, que é o Cuiabá, contra um time com uma temporada regular, que é o Palmeiras. Então a minha precificação sobrou duas odds altas para ambos os lados e o mercado está dando valores abaixo disso. Então não tenho mais EV para esse jogo, mas tem mais EV no jogo entre Fluminense e América Mineiro. O América Mineiro, que é o 20º colocado, é o lanterna com apenas 2 vitórias, 4 empates, 12 derrotas, 19 gols marcados e 41 gols sofridos. É uma campanha horrível do América Mineiro. É esquisito até porque dentro da Copa Sul-Americana o América Mineiro vem fazendo bons jogos. Inclusive tirou o Red Bull Bragantino recentemente, jogando dentro não da casa do Red Bull Bragantino, mas jogando em São Paulo. O Red Bull mandou esse jogo na Neoquímica Arena. Então o fato é que para mim o Fluminense é favorito, mas uma odd de 1,50 é baixa. E para ficar em back empate 4,6, eu também estou fora. Um lei América Mineira 8,4 também estou fora. E talvez essa odd de 8 para América Mineira ela esteja um pouco desajustada. O jogo entre Cruzeiro e Corinthians. Aí um time que subiu ano passado, vem tendo aí dificuldades, teve um bom elenco, se desfez, está brigando ali para ter bons jogos em casa, para fazer bons jogos fora de casa, ainda tem muita dificuldade, está patinando ali sem sair do lugar, que é o Cruzeiro, contra um time que, como vou dizer, cara, não é que o Corinthians jogou bem contra o São Paulo, talvez o São Paulo está jogando muito. O São Paulo pode ser campeão, realmente pode ser campeão da Copa do Brasil. É que até a final muita coisa pode acontecer ainda. Até lá o Flamengo pode se acertar. Não sabemos nem se o técnico do Flamengo vai ser realmente o Jorge Sampaoli. Mas só até que o São Paulo pode ser campeão da Copa do Brasil, tendo eliminado o Palmeiras e tendo eliminado o Corinthians e chegado na final contra o Flamengo. Então eu acho que o Corinthians não é que jogou mal, é que o que jogou não foi o suficiente para parar um São Paulo. E vai ser muito difícil algum time que jogue o suficiente para ganhar desse São Paulo. Se o São Paulo continuar jogando assim, o Flamengo vai ter que se superar e muito para ganhar do São Paulo na final da Copa do Brasil. Corre o risco até de perder os 2 jogos. Mas assim, independente do resultado, o Corinthians precisa mostrar para sua torcida que está ali, que vai brigar por Libertadores, que vai brigar por uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. Então precisa ir em busca da vitória nesse jogo. E a odd de 4,9 para a vitória do Corinthians, para mim ela tem bastante valor, ela está desregulada. E eu vou buscar esse Lei Cruzeiro a 1,92. Eu precifiquei que um Lei A2 eu pegaria, então está abaixo do que eu pegaria a 1,92. Então esse é a entrada que eu vou buscar nessa noite de sábado. Dito isso, para o vídeo não ficar muito longo, meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Deixe seu like, seu joinha, comente. E até a próxima. Um abraço.